Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Amós, capítulos 1 a 3. O profeta Amós foi enviado pelo Senhor para falar ao povo do Reino do Norte, ao povo de Israel. O primeiro versículo desse livro já contextualiza sua mensagem. Ele profetizou no período de Uzias, rei de Judá, e também nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Neste período, o reino de Israel era próspero. Jeroboão havia expandido o território de Israel e tinha muito sucesso militar, o que fez com que a mensagem de Amós fosse negligenciada devido ao sucesso do rei. Essa prosperidade do reino, porém, trouxe desigualdade. Muitos de Israel enriqueceram e outros começaram a andar na miséria. A opressão, a violência e a ignorância em relação àquilo que era certo ou errado começou a caracterizar a nação. E isso afetava o próprio contexto religioso de Israel. Por mais que Amós também condene a idolatria, o seu foco principal de denúncia é o culto ignorante, é o culto hipócrita. O povo adorava o Senhor no sábado, mas vivia em constante injustiça, desprezando o seu próximo. Por conta disso, o Senhor faria juízo. Como os primeiros versos anunciam, o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os campos dos pastores estarão de luto e o alto do Carmelo secará. Este segundo versículo do livro dá o tom da mensagem que virá. O Senhor está no processo de julgar a sua terra. Ele está advertindo e agirá contra o seu povo. A partir do versículo 3, o Senhor começa a preparar uma armadilha ao seu povo. Ele começa a anunciar o juízo contra as nações. Ele usa uma estrutura bem clara. Por 3 transgressões de, e anunciando a nação, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Esta introdução, essa estrutura, é vista em todas as nações que o Senhor anuncia sua profecia. Com isso, por causa de 3 transgressões, e agora por causa de 4, o Senhor está mostrando sua misericórdia, o quanto ele foi longânimo com esses povos, mas agora traria juízo. A Síria seria julgada por ter atacado Gileade, os filisteus por terem aprisionado um povo e levado-os para Edom. Tiro seria julgado pelo mesmo pecado que os filisteus. Edom seria julgado, pois atacou Judá, o seu irmão. Amon por ter avançado com grande violência contra Gileade. Moabe pela sua vingança contra um rei, queimando até as suas cinzas, destruindo totalmente. E até aqui é possível que Israel e Judá estivessem aplaudindo, aprovando a justiça de Deus. Mas agora, eles serão alvo do juízo do Senhor. O profeta agora se dirige a Judá, anunciando a mesma sentença, que os pecados de Judá eram muitos, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram seus estatutos, serão julgados. E o mesmo é dito sobre Israel, os seus pecados também eram muitos. Não era por causa de 3 ou 4 transgressões, mas por uma grande quantidade de pecados que eles cometeram. Eles venderam o justo por dinheiro e condenaram o necessitado por causa de um par de sandálias. Eles foram injustos com o seu próximo. E no capítulo 3, o Senhor se dirige diretamente para Israel. Aquilo que o Senhor está anunciando serve de advertência. Por meio de muitas ilustrações, o Senhor deixa claro que se Ele está dizendo, é porque Ele fará alguma coisa. As nações são reunidas no monte de Samaria a fim de contemplarem o juízo de Deus. Enquanto Israel esperava o juízo das nações, agora é Israel que será julgado. As nações devem contemplar o tumulto e a opressão. Israel está acumulando riquezas na injustiça. Devem contemplar a incapacidade espiritual de Israel, que faz o mal e que não busca o Senhor. O Senhor atingirá os altares de Israel. É um juízo certo, ele cortará as pontas do altar, e o juízo atingirá até mesmo a ganância e a soberba do seu povo, como afirma o versículo 15. Nesses capítulos iniciais, nós vemos o Senhor preparando o cenário para julgar o seu povo. Ele, sabiamente, conduz o seu povo a elogiar e aplaudir o juízo das nações, até que ele se volta contra o seu povo para apontar o pecado que eles mesmos vinham cometendo. O povo que foi privilegiado agora se tornou responsável pela sua própria idolatria, pela opressão, pela injustiça que havia no seu meio. O profeta os lembra de que seu relacionamento com o Senhor não era uma licença para pecarem sem nenhum tipo de consequência, mas era um chamado à santidade.
O juízo seria ainda mais sério, ainda mais duro para com eles, pois eles viviam em aliança com o Senhor. Amós indica a falha de Israel em cumprir a aliança do Senhor. Israel pecou, quebrou a lei de Deus, não viveu de forma santa e por isso receberia o juízo do Senhor. Cristo, porém, é o oposto de Israel. Ele é aquele que guardou a aliança, que viveu sem pecado, que viveu buscando agradar o Pai em todo momento, que foi perfeito em obediência. Ainda assim, recebeu o juízo do Senhor. Assim como o Senhor chamou as nações para se reunirem nos montes de Samaria para contemplarem o juízo contra Israel, o Senhor também fez com que todos os povos contemplassem a sua ira, a sua justiça sendo derramada sobre Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho, é a realidade de um Deus que sofreu a ira em nosso lugar, do Filho de Deus esmagado na cruz, para que os povos, aqueles que creem em Cristo, pudessem receber o perdão do Pai. Assim, este é mais um dos textos que nos chamam a depositar a nossa confiança e esperança em Cristo. Todos nós pecamos, não apenas 3 vezes, nem 4, mas somos alvo do juízo do Senhor pelas nossas múltiplas falhas, pelos muitos pecados que cometemos e por isso necessitamos de Cristo. Mas esse texto também nos lembra de que quanto maiores os privilégios recebidos, maior a nossa responsabilidade diante de Deus. Se você ouve o Evangelho hoje, isso quer dizer que o juízo será maior ainda se você rejeitar o Evangelho. A quem muito é dado, muito será cobrado. Por isso, quanto mais nós nos aprofundamos no conhecimento de Deus, mais devemos esforçar para viver em santidade, para agradarmos a Deus com nossa vida. Por isso, a Igreja de Cristo não pode viver em injustiça nem hipocrisia. Ela deve refletir o caráter santo do Senhor no seu relacionamento com o próximo, buscando a justiça para o seu próximo, buscando que todos vivam com dignidade e que todos sejam alvo do amor de Deus expressado na comunhão que há entre o povo de Deus. Por isso, nos levantemos contra a opressão e a injustiça, busquemos a justiça de Deus, sejamos suas fiéis testemunhas nesse mundo, anunciando o Evangelho de Cristo e vivendo esse Evangelho na prática.